do Senhor, pronta para viver a eternidade ao teu lado. Quem quer estar preparado até aquele dia? Quem quer estar pronto para viver a eternidade com Jesus? Diga assim: Senhor, me prepara. Diga: me prepara para o encontro com Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia aí comigo. Eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 18, Lucas capítulo de número 18, verso 18, Lucas capítulo de número 18, verso de número 18, você pode dar um glória a Deus aí, gente? Você pode misturar um glória a Deus com aleluia, enquanto eu tomo um gole de água. Você pode encher esse lugar aqui de barulho santo. Aleluia. Lucas 18. Você que tem a sua Bíblia, traz ela na altura do seu coração. Pastor, não tem a Bíblia, traz as suas mãos então. Mas adquira uma Bíblia, compre uma Bíblia. Eu faço questão que você tenha a Bíblia, que você anote os versículos que nós não abrirmos aqui, e que você confira e leia e estude. Eu quero que você tenha certeza que essa palavra não é minha, que ela é do Senhor, que ela está na palavra de Deus, que você entenda perfeitamente, amém? Com as suas mãos ou a sua Bíblia na altura do seu coração, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a tua palavra. Diga: e além de ouvir, eu quero compreender. Diga: porque compreendendo eu pratico, e praticando, diga, eu vivo a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Convido o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, o meu coração e os meus ouvidos estão abertos. Eu te convido a falar comigo e a me preparar para o encontro com Jesus. Amém? Senhor, eu te peço, só fale conosco. Pai, mais uma vez eu me coloco à tua disposição, como um vaso de barro, mas também como profeta e porta-voz das tuas boas novas. Que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite. Amém e amém. Amém? Olha aqui para frente, presta atenção. Deixa eu falar algo com você aqui, usar de uma figura aqui para a gente introduzir no tema da mensagem. Gente, deixa eu perguntar aqui, ó. Quem aqui já viajou? Quem já viajou algum dia? Quem já viajou? Amém? Quem já viajou de avião? Quem já viajou de avião? Quem tem medo de viajar de avião? Quem não viajou por causa de medo? Levanta sua mão. Eu declaro que esse espírito do medo ele vai embora agora, em nome do Senhor Jesus. Você não vai ter mais medo de avião. For preciso te dar lá, for preciso a gente arruma até um comprimidinho para você entrar no avião, assim você desligar um negócio cega-leão, mas você não vai ter medo mais de avião, amém? Por quê, pastor? Porque tem lugar que Deus quer te levar que não dá para ir de carro, gente. Tem lugar que Deus quer te levar que tem que atravessar o oceano. Pastor, eu vou de barco. Filho, ó, eu já ouvi falar que de barco é pior, viu? Avião é bom demais. Você vai perder esse medo que você vai conhecer esse mundo, amém? As maravilhas do mundo Deus vai te mostrar, amém? Por que eu frisei aqui o viajar de avião e por que eu falei até sobre essa questão do medo? Principalmente o viajar de avião. Porque quando uma pessoa viaja de avião, eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes de avião, viagens curtas, viagens longas, de ficar poucas horas, muitas horas no avião. Antes de viajar, nós temos que tomar conhecimento de algumas coisas, de algumas regras para você entrar em um avião, para você viajar, estar realizando essa viagem. E essas regras, elas passam por coisas simples, como por exemplo, o peso da sua bagagem. A gente é acostumado a viajar de carro, né? E quando a gente viaja de carro, a gente quer levar toda a casa no carro, né? Quem já notou isso? Tem gente que coloca até aquele suporte em cima do carro e enche lá, leva o colchão, leva o menino, leva o cachorro, o gato, o periquito. Só que avião não pode ser assim, gente. Avião tem limite de bagagem. Às vezes você pode até pagar pelo excesso, só que é bem caro, eu já vou te adiantar. Então, você vai ter que, se você vai fazer uma viagem, você vai ter que fazer ali todo um esquema dos roteiros, principalmente as mulheres, né? Do que você vai usar cada dia e levar os looks para cada dia. Os homens é mais fácil.
for para a praia, uma bermuda e uma camiseta, dá para os dias tudo e pronto, acabou. Geralmente a mala do homem é desse tamanhozinho, a da mulher é um pouquinho maior, assim, né? Não vamos entrar nesse caso não, para não criar atrito agora, né? Você tem que estar atento a isso. Se você for viajar, geralmente, quando a gente viaja, a gente tem as bagagens maiores, são despachadas e fica sempre uma bagagem na mão. É a bagagem de mão, é uma malinha menor ou uma bolsa. E há algo interessante sobre essa bagagem de mão, principalmente sobre a bagagem de mão. A outra também, mas principalmente sobre a de mão. O que pode ser levado nessa bagagem de mão? O que pode entrar no avião? Porque, gente, tem normas. Quando você vai fazer uma viagem, quando você vai entrar no avião, não é qualquer coisa que você pode colocar ali na bagagem de mão, nem na bolsa aí, viu, mulheres? Tem tanta coisa dentro dessa bolsa, você nem sabe o que é, né? Então agora, se você for viajar de avião, você vai ter que fazer uma limpeza aí. Por quê? Nessa bagagem de mão, não pode ter, por exemplo, isqueiros, fósforos, coisas que possam gerar fogo. Não pode ter na bagagem de mão. Na bagagem de mão, não podem ter objetos pontiagudos, canivete, faca, tesoura. Quem entende, diga amém. Deus já está te dando uma aula aqui para você não vai ficar perdido, viu? Você não vai ficar perdido no dia que você for viajar de avião. E por que eu estou te contando isso aqui? Pensa comigo agora, imagina, vamos imaginar, gente, vamos sonhar, vamos deixar Deus orgulhoso, igual quando a gente tira aqueles prints assim, dos lugares bonitos, fala assim, um dia eu vou lá, Deus ficou orgulhoso da gente, esse menino tem fé, ele sabe que eu posso fazer muita coisa na vida dele. Imagina comigo que você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Quase que eu desisto de profetizar aqui agora, viu? Vou falar de novo para você acordar. Imagina comigo que você vai fazer a viagem dos seus sonhos. E você vai fazer ela de avião, amém? Amém? Para onde que é a viagem dos seus sonhos? Pensa aí. Israel, Maldivas, Dubai. Teve um lá atrás, eu não ouvi. Estados Unidos. Gente, pessoal, nossa igreja, eles têm fé mesmo, tá vendo? É isso aí. Vamos escolher aqui um que está em alta, né? Dubai, todo mundo está falando de Dubai. Vamos lá em Dubai. É a viagem dos seus sonhos. E, gente, eu vou profetizar ainda mais. Alguém pagou essa viagem para você. Oh, glória, hein? Vai com tudo pago. Sabe? All inclusive. Sabe o que é all inclusive? O hotel está incluso, a alimentação está inclusa. Tem uns hotéis aí fora, gente, que você pode comer 24 horas. Toda hora que você chega tem comida. É tudo incluído, você não vai precisar se preocupar com nada, amém? Aí você está indo lá para viagem, você chega no aeroporto, você faz lá o check-in, tudo mais, leva as malas, despacha as bagagens grandes, tudo ok, pagou um excesso que você levou uns looks a mais, beleza. Quando chega o momento de passar para você ir para o local onde você vai embarcar, você coloca a sua bagagem de mão numa esteira, e nessa esteira tem um raio-x. Tem o que, gente? Tem um raio? Eles conseguem ver tudo que tem dentro da sua bolsa, da sua bagagem. E aí, quando passa lá no raio-x, eles chamam você no cantinho. A gente fica tremendo, né? O que será que eles achou na minha bolsa? Aí o moço lá da companhia aérea fala assim, eles é muito educado: senhora, nós percebemos que na sua bagagem de mão tem uma tesourinha que a gente usa aí, corta a unha para abrir alguma coisa. Para a senhora embarcar, a senhora tem que deixar essa tesoura. A senhora não pode embarcar com essa tesoura na sua bagagem de mão. O que você faria? Você pegaria e falava assim: eu não vou sem a minha tesourinha de jeito nenhum. Eu não deixo ela para trás não. Eu fico, mas não vou. Você faria isso, gente? Tem alguém louco o suficiente? Desestabilizado o suficiente? Eu vou orar por você. Eu falaria assim: filho, fica com essa tesoura de presente para você. Leva ela para sua esposa, para o seu menino, joga ela no lixo, porque eu estou indo para a minha viagem dos sonhos. Amém? Amém? Pastor, por que o senhor está contando essa história? Porque você não desistiria de uma viagem por causa de algo que você teria que deixar para trás. Quem entende, diga amém? O tema da mensagem hoje é: o homem que desistiu do céu. O homem que desistiu do... Por que esse homem desistiu do céu, pastor? Porque ele tinha que deixar algo, e ele não quis deixar. E por isso, por causa de algo que Jesus falou assim: olha,
para ir para o céu, para herdar a vida eterna, você tem que deixar isso aqui. Não passa no raio-x de Deus. Não passa, filho, não sobe se você for levar isso. Você não vai conseguir alcançar a eternidade. E quando Jesus falou com ele assim: olha, você tem que deixar isso, sabe como fez? Ficou triste e foi embora. Ele desistiu de ir para o... E se eu te falar que tem muita gente desistindo da eternidade, desistindo de encontrar com Jesus, por causa de coisas, por causa de consertos, por causa de muitas situações, muitas coisas que Deus está falando assim: ó, tira isso da sua vida, tira isso do seu coração. E a pessoa está apegada: não, eu não vou ficar sem isso, eu não vou fazer isso. E sem saber, inconscientemente, às vezes até consciente, essa pessoa está desistindo do céu. A minha pergunta para você é: você vai desistir do céu? Sim ou não? Você vai desistir do céu, gente? Sim ou não? Então, presta atenção, porque Deus vai mostrar para nós o que a gente tem que tirar da nossa vida. Vem comigo aqui no texto de Lucas, capítulo de número 18. Agora eu vou colocar você no contexto. Essa história foi só para dar um pano de fundo para nós e para você entender o quanto as coisas espirituais, elas têm a ver também com aquilo que a gente vive no mundo físico. Qual que é o contexto do que nós vamos ler? O capítulo 18 de Lucas, ele tem ali partes dele, a partir especialmente ali do versículo de número 15, que Jesus vai começar a falar sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus aqui, nesse contexto aqui? O reino dos céus aqui refere-se à eternidade. Quem entende, diga amém. Jesus vai começar a falar sobre quem vai herdar, quem vai receber, quem vai participar, quem vai morar no céu. Tem alguém aqui que está interessado nesse assunto? Diga amém. Filho, esse é o nosso assunto. Deus está nos preparando para a gente morar no céu. Então, ele começa o contexto falando ali sobre as crianças. Tem umas crianças vindo diante dele. Alguém está falando assim: tira esses meninos daqui, esses meninos custosos correndo para lá e para cá. Aí Jesus fala assim: deixa eles, porque o reino dos céus é deles. E quem não se tornar como um deles, não vai herdar o reino de Deus. Você conhece essa história? Agora nesse texto aqui, ele também vai falar do reino dos céus. E depois, eu vou te mostrar mais adiante, no capítulo 19, ele também vai falar do reino dos céus e de salvação. A mensagem de salvação, gente, é uma mensagem de preparação para a eternidade. Deus não quer te salvar só dos males dessa vida. Deus não quer te salvar só dos ataques do inimigo. Deus não quer te salvar só da morte dessa vida. Deus quer te salvar da morte eterna. Ele quer te salvar para a eternidade, para morar com Ele, amém? A mensagem de salvação, ela é a mensagem do reino dos céus. E aqui agora nós vamos conhecer o homem que desistiu de ir para o céu, o homem que desistiu de ir para o céu porque não quis deixar algo. Vamos lá. Lucas capítulo de número 18, acompanha comigo a leitura. Certo homem importante, era uma pessoa importante, certo homem importante lhe perguntou para quem, pastor? Para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele foi boa, hein? Sim ou não? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém bom a não ser somente Deus. Verso 20: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Verso 22: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. A resposta do homem: ao ouvir isso, disse Jesus. Agora, gente, Jesus vai passar ele no raio-x. Ele falou assim: peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa na sua mala, na sua vida aí que tem que ser tirado. Você está entendendo? Hoje Deus vai te dar olhos para você ver o raio-x dele aqui. Amém? Jesus vai dizer assim, ó: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta uma coisa,
venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Gente, Jesus convidou o homem para seguir ele, para andar com ele. Olha que convite maravilhoso. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Daqui a pouco vou te mostrar que o problema não é a pessoa ser rica, mas é por o motivo dessa tristeza. Vendo o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. No final da mensagem, no final da ministração, eu vou te ensinar o que significa esse camelo passar no fundo da agulha, porque isso aqui é distorcido. Tem gente que pensa que não, isso aqui Deus está falando assim, que rico, a gente não pode ficar rico. Você vai entender no final da mensagem. Não é bem o que parece aqui, tem uma interpretação. Jesus falou em parábola nesse versículo aqui. Vamos lá, continuando. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para... Pedro lhe disse, repara na pergunta de Pedro. Pedro lhe disse, porque Jesus falou com o homem assim, deixa tudo que você tem, deixa o seu dinheiro. Quem entendeu isso, diga amém. Você quer a vida eterna? Deixa isso que está no seu coração. Daqui a pouco eu quero revelar o que estava no coração daquele homem, segundo a palavra de Deus. Aí Pedro começou a refletir: peraí, nós deixamos um tanto de coisa, o que nós vamos receber? Pedro deixou a empresa dele, deixou os ofícios dele, deixou toda a riqueza dele e foi seguir a Jesus. Pedro vai perguntar. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Aí Jesus entendeu. Você está preocupado? Então, Pedro, deixa eu te contar. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida. Tem outra versão que lá em Mateus, Jesus respondeu o mesmo texto. O Mateus escreveu da mesma forma, no mesmo contexto, dizendo assim: quem deixou casa, mãe, filhos, deixou riqueza, deixou tudo por causa do reino, essa pessoa vai receber nesta vida 100 vezes mais. Tudo que você deixar por causa de Deus, Ele tem uma restituição e uma multiplicação por você. Mas o principal, filho, não é nem o que vai receber. 100 vezes mais parece muito, né? Mas o maior prêmio, a maior recompensa é a vida eterna, é a morada eterna. Quem vai morar no céu, quem vai cumprir o que o Pai está pedindo, dá glória a Ele, aplauda ao Senhor, aleluia. Fecha a sua Bíblia, olha aqui para frente. Olha aqui para frente. Se você quiser anotar alguns textos que eu vou citar, presta atenção. Nós fizemos aqui aquilo que eu chamo de pano de fundo para a palavra que nós vamos receber. Deus preparou você e te deu aqui o entendimento de um contexto. A palavra é o homem que desistiu de ir para o céu. Aquele homem que aqui em Lucas chama de homem, mas nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, chamam de jovem rico. De um jovem rico, um homem rico. Ele queria uma coisa. O que ele queria? Ele queria herdar a vida eterna. Ele queria morar no céu, gente. O desejo dele era um desejo bom, sim ou não? Gente, quem que não quer morar no céu? Quem em sã consciência que não quer viver a eternidade com Deus? Eu quero deixar o diabo só com os demônios dele, ele que sofre com os capetas dele para lá. Eu quero morar com Deus, no céu. Esse era o desejo dele. E ele chegou revelando isso numa pergunta. Eu já falei aqui, perguntas às vezes revelam mais que respostas. Aquilo que você pergunta revela o que você deseja. Ele perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, ele respondeu para ele, mostrando para ele o que ele deveria seguir, a palavra, os mandamentos,
Pode colocar a imagem da série, por favor. Não precisa deixar o versículo agora não. Jesus respondeu, mostrando para ele: você tem que seguir a palavra, você tem que fazer aquilo que Deus está te pedindo, você tem que cumprir os mandamentos. Aquele jovem, aquele homem, era uma pessoa que a gente chama de uma pessoa boa. Você conhece uma pessoa boa, gente? Você conhece uma pessoa que fala assim: não, gente boa, viu? Essa pessoa, ela faz tudo certinho. E ele fazia muitas coisas certas. Só que nós temos que entender, gente, que o que nós fazemos de certo não cobre, não compensa, não é um crédito para a gente poder errar em outras coisas. Tem gente que pensa: não, eu faço isso de errado, mas olha o quanto de coisas que eu faço certa. Não, nisso aqui eu vivo tropeçando, mas olha o quanto de coisas que eu faço que são boas. Ei, no reino de Deus, a gente tem que entender, nós temos que buscar a cada dia nos santificar mais. O que você faz de certo, deixa eu te contar, é bom para você mesmo, mas isso não cobre aquilo que Deus está te pedindo para consertar. Jesus apresentou para ele a lista. Ele falou assim: olha, não, Senhor, isso aí eu já faço. Aí Jesus vai fazer o raio-x na vida dele. Jesus vai dizer assim: falta uma coisa. Tem uma coisa que você tem que tirar da sua vida. Tem uma coisa que você tem que tirar do seu coração. Tem algo que você tem que deixar para trás. Você quer morar no céu, você tem que deixar isso para trás. E Jesus falou: você tem que deixar a avareza para trás, o amor ao dinheiro para trás. Porque o problema aqui, e daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais com você sobre isso, não é que o homem era rico. O problema, gente, é como aquele homem via a riqueza. Num contexto de estudo profundo, nós vamos entender que para os judeus, uma pessoa rica era uma pessoa agraciada por Deus. Uma pessoa rica era uma pessoa que já estava garantido a sua salvação. Porque, não, se a pessoa tem dinheiro, é porque Deus ama essa pessoa e ela não precisa fazer mais nada. Naquele contexto ali, os judeus pensavam assim. É por isso que outras parábolas, por exemplo, aquela parábola do homem que foi parar no inferno e o homem que foi para o céu, Jesus usa uma figura de opostos: um mendigo que foi para o céu e um rico que foi para o inferno, para mostrar para os judeus que o negócio não é o que você tem. O negócio aqui, a história muda, é com a forma com a qual você cuida do seu coração e a forma com a qual você usa aquilo que Deus te deu. O mendigo não tinha recurso, mas ele tinha um coração voltado para Deus, ele tinha intimidade com Deus. E o problema não é ser rico, o problema é a riqueza ganhar o seu coração. O problema é a riqueza tornar-se o seu Deus. Aquele homem, quando Jesus falou assim: você vai ter que abrir mão disso que você tanto ama, você vai ter que tirar isso da sua vida para entrar nos céus. Ele desistiu do céu, porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Eu queria que você fizesse um raio-x na sua vida agora. Vamos fazer um checklist aqui juntos? Você quer viajar para o céu? Eu quero ir para a eternidade com Deus. Vamos preparar a nossa vida? A sua vida agora é a mala. A sua vida agora é a mala que vai passar no raio-x de Deus. O que que tem que ser tirado da sua vida? O que tem que ser deixado para trás? A única diferença com a história que eu contei do aeroporto é que quando Jesus voltar, querido, quando a trombeta tocar, não vai ter como desfazer mala. Quando Jesus voltar, ele não vai dar tempo de falar assim: não, peraí, Jesus, tem uma coisa que o Senhor pediu para me tirar lá atrás, eu vou tirar agora para me subir. Não vai dar tempo. Há 2 domingos atrás a gente teve aqui o teatro, mãos vazias, e vai ser semelhante àquilo, gente. Vai tocar a trombeta, todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir, alguém vai gritar: Jesus está voltando, e não vai dar tempo de nada. Nós temos que estar prontos. É por isso que Deus está falando com você já. Prepara a sua vida, prepara a sua mara, prepara o seu caminho, prepara a sua forma de viver. E ele está falando agora. A pergunta é: o que ainda falta para você? O que ainda falta ser deixado para trás na sua vida,
para que você herde a vida eterna. E uma segunda pergunta: você vai querer ficar com isso? Ou você vai querer morar no céu? Você vai abrir mão do céu por causa disso? Primeiro, será que o que está faltando é aprender a perdoar? Olha para mim. Deixa Deus preparar você como igreja. Deixa Deus nos preparar. Gente, com o coração cheio de mágoa, nós não vamos entrar no céu. Com o coração cheio de rancor, nós vamos ser barrados na porta do céu. Quando a trombeta tocar, não vai subir. Será que o que está faltando é perdoar, gente? É liberar perdão? Porque a gente vive falando assim: não, depois eu perdoo, depois eu resolvo isso. Mas o que a Bíblia fala sobre o perdão? O perdão que nós damos é o perdão que nós recebemos. Se você já fez a oração do Pai Nosso alguma vez, pelo menos uma vez na sua vida, você fez naquela oração uma sentença para a sua vida. Porque a sentença é: perdoa-me como eu perdoo aqueles que me ofendem, aqueles que me devem. Outro dia eu citei aqui, eu sei que muitas pessoas não estavam. Um dia perguntaram para um pregador: por que você tem tanta facilidade de perdoar? A gente vê, a pessoa perguntou para ele, falou assim: nós vemos que as pessoas te ofendem, nós vemos que as pessoas já te traíram, nós vemos que as pessoas te provocam, nós vemos que as pessoas te dão as costas, te deixam sozinho, mas nós vemos que constantemente, rapidamente, você perdoa. Aquele pregador respondeu assim: é simples, eu perdoo rápido, porque quando eu me esforço para perdoar, naquele momento eu coloco uma força muito grande para me perdoar no mesmo dia, na mesma hora, para que eu não precise me esforçar todos os dias para odiar aquela pessoa, para guardar mágoa dela, para carregar esse peso no meu coração. Olha para mim, sabe esse perdão que você não liberou? Você está se esforçando todo dia para odiar essa pessoa, para remover isso no seu coração. E se você não tirar isso do seu coração, filho, não vai ter lugar na eternidade para você, não vai ter lugar na eternidade para mim. E não sou eu que disse isso, é Deus, é a palavra. Pastor, essa pessoa não merece perdão. E eu mereço? E você merece? Ninguém merece o perdão, gente, de Deus. Nosso perdão que nós alcançamos de Deus é pela graça. Você vai abrir mão do céu por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento, por causa de uma pessoa que te feriu? Será que o que você precisa tirar, deixar para trás, será que o que te falta é santificar-se mais? Santidade? Sabe, eu vi que está muito fora de moda pregar sobre santidade, mas eu não me atrelo muito a isso não. Eu já percebi, eu tenho rede social, gente, eu sou bem ativo. Eu entendi uma responsabilidade que Deus me deu, que é de usar as minhas redes sociais para levar a palavra de Deus. Tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais. Lá no TikTok tem mais de 50 mil, no Instagram está chegando em 5 mil, no Facebook. E eu uso para pegar a palavra. Quem me segue, quem me acompanha, todo dia tem algo da palavra nas minhas redes sociais. Todo dia, todo dia. É raro eu faltar um dia sem postar um versículo, uma palavra, uma reflexão, um reels, um vídeo, um corte de uma palavra. Por quê? Porque eu entendo que eu sou responsável por aquelas pessoas que me seguem, para levar algo que naquele ambiente ali, tão poluído, que seja luz para eles. Mas eu já percebi, aqui ó, eu já fiz a análise daquilo que eu posto. Quando eu posto uma mensagem assim, falando do amor de Deus, de conforto, de carinho, né? Eu vejo que há muitos compartilhamentos, muitos likes. Eu vejo que as pessoas gostam daquilo, tem muitos comentários. Mas quando é falado do conserto, de abandonar o pecado, de tirar algo da vida, de abrir mão de algo, de se consertar, aquilo ali não dá like. Mas eu não estou atrás de like, eu estou ali para falar a verdade também.
eu quero que você entenda que nós temos que nos preocupar com isso. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém vai ver Deus. Sem santidade, se nós não nos santificarmos, nós não vamos nos encontrar com Deus. E ser santo não é ser perfeito, mas é se separar para Deus, é se separar do mundo. Eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante, a seguinte frase: na conversão, Deus tira você da lama. Na santificação, Ele tira a lama de você. Vou repetir. Quando você se converte, o que é conversão, pastor? Quando você levanta a mão e fala assim: agora eu não sou mais do capeta, agora eu sou de Jesus e eu vou viver com Jesus, eu vou caminhar com Jesus. Quem entende isso, diga amém. Quando você entregou a sua vida para Jesus, ali naquele momento Deus estava te tirando da lama, do lamaçal, do pecado do mundo. Você veio, mas como tudo aquilo, estou me preparando para esse dia, para tirar a Jasmine de um poço de lama, de um lugar lá que vai brincar, que ela vai comer terra. Quando você tira algo da lama, está sujo, não está? A santificação é para lavar você. É Deus te lavando, é o Espírito te lavando, é a presença te lavando, é Deus te purificando, é Deus te preparando para encontrar com Ele. Quem vai se santificar, quem vai deixar Deus lavar a sua vida, dá glória ao Senhor. Aleluia. E eu vou te contar: ah, pastor, mas eu já me lavei muito. Dá uma olhadinha debaixo das unhas, atrás da orelha. Sempre tem algo para a gente se lavar. Sempre tem algo para nós nos purificarmos. Seja da poeira, da sujeira do pecado do dia, que todo dia nós pecamos, ou seja de coisas que ficaram com o passar do tempo. Você vai deixar o céu, você vai abrir mão do céu por causa de algo que Deus está falando para ser lavado da sua vida? O que te falta? Talvez o que está faltando é você estar mais presente, congregar mais com Deus na igreja. Ah, pastor, congregar é importante? Hebreus 10:25 fala assim, ó: não deixemos de congregar. Gente, há um ensinamento aí hoje que você não precisa de ir na igreja, né? A pandemia ensinou a gente a cultuar em casa, e o culto no lar é legal, mas nós só somos igreja quando nós estamos reunidos todos em um só lugar. Você só é igreja aqui quando você se reúne com os irmãos, quando a gente está junto. Nós só somos corpo de Deus quando os membros estão juntos, alinhados em um lugar só. Nós só somos noiva juntos aqui. Ah, eu sei que tem culto online, eu sei que tem gente assistindo agora, eu sei que tem, mas é melhor que aqui flui muito mais. Eu sei que já tem igreja que abriu igreja até no metaverso. Sim, gente, ótimo evangelismo, ótimo para alcançar pessoas que estão lá, mas vamos deixar isso para quem ainda não conheceu a Jesus profundamente. Quem conheceu profundamente não abre mão de estar na casa de Deus. O salmista diz: mais vale um dia na porta da tua casa do que 1000 em outros lugares. Querido, nós temos que valorizar isso aqui. A gente gasta tempo com tanta coisa, a gente fica tantas horas nos outros lugares. Estava comentando outro dia, a gente vai para o cinema. Você vai para o cinema, você vai assistir um filme. Até Barbie o pessoal está assistindo. Gente, não vou nem comentar, tá? Você fica 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas sentado ali no cinema. Não levanta nem para ir no banheiro, para não perder nenhuma cena. Assiste até o trailer dos filmes anteriores. Você assiste até aqueles anúncios lá no final. Fica 3 horas lá. Vem para a igreja. Na hora do louvor já está olhando o relógio. Ó, começa a pregação, já tem que tomar água, tem que beber, tem que ir no banheiro. Gente, nós temos que melhorar a nossa forma de cultuar a Deus. Porque sem congregar, essa turma dos desigrejados, é bem perigoso eles serem barrados na porta do céu. Você vai abrir mão de Deus?
vai abrir mão do céu por não congregar? Será que o que te falta, será que o que está faltando, que Deus está falando para você deixar, não é refrear a sua língua? A gente fala tanto dos pecados sexuais, né? Da imoralidade. Nós falamos tanto, né? Entendemos tanto que adultério é pecado, prostituição é pecado, pecados sexuais, pessoa, isso é pecado. Mas às vezes a gente esquece que falar mal do irmão, murmurar, maldizer, isso também é pecado, e vai deixar muita gente de fora dos céus. Querido, a Bíblia nos diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. E eu acho que se Deus fosse escrever esse texto hoje, inspirar um evangelista para escrever, ele ia falar assim: nós vamos ser julgados pelas nossas palavras e pelas nossas mensagens, por aquilo que falamos e escrevemos. Ei, você é daquela turma que fala assim, ó: eu falo mesmo. Refreia sua língua. Cuidado com o que você fala, porque talvez o que você está falando está matando a fé de alguém. Talvez o que você está falando está gerando na vida de alguém, no cenário de alguém, no contexto de vida de alguém, aquilo que Tiago falou lá no capítulo 6 de Tiago, está sendo uma faísca, porque Tiago falou assim, ó: a língua é como um fogo, que quando encontra um bosque, às vezes é uma faísquinha, uma palavrinha, incendeia tudo e destrói tudo. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você está semeando no meio dos irmãos, cuidado com o que você está falando de autoridade, cuidado com o que você está falando da igreja, cuidado, porque isso pode deixar você de fora do céu. A Bíblia fala que nós temos poder de vida e de morte na nossa língua. Eu encerro. Ou será que o que falta você deixar para trás é o mesmo que aquele jovem, aquele homem precisava deixar? Será que o que ainda falta você vencer é a avareza? A avareza é essa que não deixa você abrir mão daquilo que é da terra para viver aquilo que é eterno. Será que o que falta você deixar, tirar da sua mala, é essa avareza que nem permite você trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta? Ah, pastor, eu acho que esse negócio de dinheiro não tem nada a ver com salvação. Então você não leu o texto que nós lemos aqui. Então você não lê. Você não leu. Porque esse homem abriu mão do céu porque ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. E a avareza, querido, a avareza é exatamente isso. Vem comigo aqui, ó, para você entender. Tem listas, tem uma lista lá em Coríntios que Paulo fala dos pecados, de uma série de pecados. Dentre eles está a avareza. Está qual, gente? E ele fala assim, Paulo fala assim, ó: quem pratica isso não vai entrar no reino dos céus. Por quê, pastor? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 24, ele falou assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar a um e desagradar o outro, ou vai desagradar um e amar mais ao outro. E aí Jesus completa: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Na versão Almeida fala: ninguém pode servir a Deus e a mamon. Pastor, dinheiro, mamon, o que é isso? Por que Jesus usou essa palavra? Porque dinheiro aqui refere-se a uma divindade. Mamon refere-se a uma divindade, a um falso Deus, que é adorado sempre que a avareza é encontrada no coração de uma pessoa.
Será? Pastor, eu não acho que isso é tão importante. Não acho que não tem ligação com a vida eterna, não. Jesus colocou aqui, gente. Coloca para mim Mateus 19, verso 29. É o mesmo contexto, a mesma história. Mateus 19, 29. Jesus colocou a promessa de provisão e multiplicação junto com a promessa de vida eterna. Quando Pedro perguntou a Jesus, aqui aconteceu a mesma pergunta. Depois você lê o capítulo 19 aqui, você vai ver que está acontecendo a mesma história do jovem rico, do homem rico. Quando Pedro perguntou: e aí, Senhor, nós deixou tudo. Olha o que Jesus falou: e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, quer dizer riquezas, bens, por minha causa, receberão o que, gente? Quantas vezes mais? E além de receber 100 vezes mais, eles vão herdar Ei, você acha que não está ligado? Você consegue enxergar? Você consegue perceber que está ligado uma coisa a outra? Está no mesmo contexto? A bênção de provisão está ligada também à bênção da eternidade. Porque quem é avarento, querido, quem ama mais o dinheiro, quem não consegue deixar a avareza para trás, quem não consegue trazer nada até Deus, essa pessoa está colocando em risco a sua vida eterna. Ela não vai perder, não é só a provisão, a multiplicação de 100 vezes mais, ela vai perder a eternidade. Pastor, isso é sério mesmo? Lembra que eu te falei que eu ia te contar o contexto? Por que Jesus falou que é mais fácil é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus? O problema é a riqueza, pastor. Olha para mim, para você entender esse texto aqui. O problema é a pessoa ser rica, então tem que ser pobre, pastor. Não, querido, o problema não é o cristão ter o dinheiro. O problema é o dinheiro ter o cristão. Por que Jesus deu essa palavra para aquele homem? Por que ele falou assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? Vamos entender o contexto aqui. Isso aqui, gente, é estudo. Isso aqui, eu conversando com pessoas que já foram em Israel, meu pastor, com outros pastores amigos meus que já foram em Israel, eles aprenderam isso lá, de judeus, pessoas que moram em Israel. Quando Jesus ensina e usa essas figuras, o que é figura? Algo do mundo natural, para ilustrar o mundo espiritual, isso é chamado de parábola. São figuras que são parábolas. Você já ouviu alguma parábola de Jesus? Com certeza. Lembra da parábola do semeador? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que sai a lançar a semente. Parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte no meio dos espinhos, outra parte no meio das pedras, outra parte caiu em terra boa. Você consegue imaginar facilmente, sim ou não? Uma pessoa lançando semente? Quem consegue, gente, imaginar isso? Você consegue visualizar, consegue, sim ou não? Você consegue, gente, a nossa mente consegue assimilar isso facilmente. Espera aí, Jesus falou que uma pessoa semeando, eu consigo imaginar uma pessoa semeando, eu consigo lembrar um dia que eu lancei uma semente na terra, sim ou não? Porque as parábolas de Jesus e as ilustrações de Jesus sempre são de coisas que as pessoas conseguem imaginar facilmente, e ele usa isso de uma forma perfeita, maravilhosa, ímpar, para ilustrar o reino dos céus. E não faria sentido, aqui pensa comigo, você consegue ver um camelo passando no fundo de uma agulha? A gente pensa assim, gente, lembrei da minha avó aqui costurando as calças do meu avô. Ela custava passar aquela linha fininha no fundo da agulha. Como que um camelo vai passar? Meu Deus do céu, tem que ser pobre, ué. Porque senão não é do céu, não. Tem gente que usa isso para pregar a miséria, para ensinar que as pessoas têm que ser miseráveis aqui na terra para ter algo na eternidade. Só que não é assim. Qual que é o contexto histórico? Jerusalém, assim como a maioria das cidades nos tempos bíblicos,
era cercada por muros. Por quê, gente? Por muros. E Jerusalém tinha as suas entradas principais, os portões principais. Tinha os portões principais, que eram as entradas onde passavam as carroças, os carros de boi, passava os viajantes, todo mundo passava pelos portões principais. Mas, agora para você entender, quando uma pessoa, ela vinha de viagem, e ela não queria talvez dar uma volta para ir no portão principal, ou ela não queria passar por um portão principal, nos muros de Jerusalém, existiam fendas, aberturas, como se fosse uma rachadura, alguma coisa, alguém que abriu, algo que quebrou, e por essas fendas, muitas pessoas entravam em Jerusalém. Qual era o nome dessas fendas, pastor? Fundo da agulha. Você entendeu? Jesus não estava falando do fundo da agulha da nossa avó, ele estava falando do fundo da agulha, que era uma passagem nos muros de Jerusalém. Quem entende, diga amém. Vamos lá. Então o que ele quis ensinar para as pessoas que estavam lá? O problema era ser rico, pastor? Não. Jesus estava dizendo assim, ó: se uma pessoa se apegar mais às suas riquezas do que ao reino, do que a Deus, ela não consegue entrar no reino. Porque quem vinha de viagem, às vezes vinha de camelo, e era o meio de transporte, e vinha com o camelo carregado. O que a pessoa tinha que fazer? Não tinha como o camelo passar no fundo da agulha, naquela brecha, naquela fenda, carregado. Às vezes, para o camelo passar, a pessoa tinha que tirar toda a carga, tudo que ele trouxe, deixar ali, para passar ela e o seu camelo. O que Jesus estava falando? Você quer entrar nos céus? Tem coisas da sua vida que tem que ser deixada lá fora. Só que tinha gente que não deixava, gente. Não, eu não vou passar aqui não, porque vai que eu deixo lá e eu perco. É assim que muitas pessoas estão vivendo. Gente, um dos sinais do final dos tempos são as guerras. São essas guerras que estão acontecendo. E sabe o que move essas guerras? Sabe por que acontecem essas guerras? É tudo por causa de dinheiro, gente. Quando você liga o noticiário, você vê, matou, o cara entrou lá. Gente, a maioria da motivação desses males é o dinheiro. É por isso que o versículo certo, a palavra certa, não é o dinheiro é a raiz do mal, mas é o amor ao dinheiro. O que você ama mais? O dinheiro, a riqueza ou a Deus? E sabe qual que é o problema mais profundo disso? Por que as pessoas não vão entrar no céu? Por que isso pode barrar muitos na porta do céu? Coloca para mim Colossenses capítulo 3, verso 5. Colossenses 3, 5. E aqui a gente vai encerrar para a gente orar. Deus, Ele quer todo o seu amor, toda a sua devoção. Deus, Ele quer ser primeiro em tudo na nossa vida. Se Deus não for primeiro aqui nessa vida, Ele também não será na eternidade. Se você não evidenciar Deus como primeiro lugar na sua vida, aqui nessa vida, filho, Ele já entendeu. Na eternidade também não vai ter lugar para Ele. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses: assim, façam morrer. Paulo estava dizendo, faz morrer, tira da sua vida tudo que pertence à natureza, o que é, gente? Terrena de vocês. E ele vai dar uma listazinha ali: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Coloca a versão RA para mim. Essa aqui é a NVI. O que é essa ganância lá, ó? Isso, ao finalzinho lá.
desejo maligno e a... o que, gente? Gente, avareza é o mesmo que... o que, gente? Que idolatria. Por quê, pastor? Porque quando o meu coração... ele está desejando muito dinheiro, desejando mais as coisas da terra do que dos céus, eu estou amando mais o dinheiro do que a Deus. Isso é idolatria. Idolatria não é você só se prostrar diante de uma imagem, de uma escultura. Idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Eu te pergunto, em qual lugar Deus está na sua vida financeira? Em qual lugar Deus está na sua vida profissional, no seu coração? Quando o assunto é dinheiro, em qual lugar Deus está? O primeiro lugar é dele ou é da avareza? Gente, isso aqui é tão sério que eu queria que você entendesse. Eu não quero te constranger, mas eu quero que você entenda que é muito mais sério do que a questão financeira. É muito mais sério do que a questão de falar assim: não, pastor, você só está falando de dinheiro. Não, nós estamos falando de algo espiritual. Não é só dinheiro, é algo espiritual. Que toda vez que uma pessoa, ela se apega a isso, ela ama isso mais que Deus, ela está abrindo mão do céu. A pergunta é a mesma, e eu quero orar com você. Você vai desistir do céu porque Deus te pediu para tirar algo da sua vida? Ou você vai tirar isso da sua vida, deixar isso para trás e vai se preparar para o céu? Eu queria que, se você pudesse, você dobrar o seu joelho agora. Dobre o seu joelho aí agora por um instante. Feche os seus olhos. Dobre o seu joelho aí na poltrona. O que que Deus está pedindo para você entregar para Ele? O que que Deus está pedindo para você matar? Deixa o Espírito Santo agora falar ao seu coração. Porque eu não quero que você seja convencido pelas minhas palavras, porque nada do que eu falei aqui é meu. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. O que que você tem que deixar? O que que você tem que tirar da sua vida? É santificação que você precisa? É refrear a sua língua? O que que você precisa? O que que Deus está te incomodando? É algo que foi falado aqui? Ou é outra coisa que Deus está falando para você? É outra prática que Ele está dizendo: deixa isso, entrega isso para mim, vive o meu propósito? Porque enquanto você se apegar a isso, você vai estar abrindo mão do céu, você vai estar desistindo do céu. Fala para Deus.